Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje dia 1º de junho de 2021, mais um mês que se inicia, mais um dia que o Senhor proporciona, que o Senhor derrama, que o Senhor concretiza. Ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, Amanda. Bom dia. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Em nome de Jesus. Bom dia também a Valéria. Ô Valéria, doutora Valéria, Deus abençoe também. Vitor, bom dia, paz do Senhor. A glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um de nós. O Senhor fazendo com que as suas palavras não apenas se concretizem, mas se renovem. Não apenas estejam estabelecidas, mas tudo aquilo que nós tínhamos para viver e de alguma maneira não vivemos na plenitude, não tem problema. Hoje começa tudo de novo, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E como diz lá em Lamentações capítulo 3, daí a razão de nós não sermos destruídos. Por quê? Porque se o Senhor se renovou, as suas misericórdias se renovaram, é porque a sua redenção se renovou, é porque o seu resgate se renovou, é porque a presença, a manifestação, a entrega do Senhor Jesus já está completamente estabelecida novamente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Vitor também, Deus abençoe. A Silene, sua esposa também, seus filhos, Valéria, a Gabi, a Isa, Deus abençoe a todos. E eu sempre oro, viu, Valéria, pela dona Cora, pelo seu Nonô. Deus abençoe a todos vocês. Um beijo à dona Cora, do seu Nonô, servos do Senhor, a quem eu respeito e amo muito. Deus abençoe a todos vocês. O Senhor esteja sempre se derramando sobre cada um de vocês, essa família bendita lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos. O poder e o mover do Senhor seja realmente a plenitude, a manifestação da saúde. Também os meus pais, Deus abençoe vocês, meus tios, minha tia Rosária, minha tia Alzira, meu primo Alexandre, que sempre estou orando por ele, também todos os meus tios, primos, filhos, netos, genros, noras. O Senhor esteja sobre cada um. Também o seu João, dona Dária, também a dona Nadir, seu Toninho. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor derrame da sua saúde, do seu poder também. O Senhor se derrame sobre a vida de todos os seus netos. Bispo Antônio, Deus abençoe, Bispo Antônio, também Suzy, Priscila, familiares. Pastora Júlia, o Senhor te abençoe. O João, a Roseli e a Ângela, Deus abençoe vocês. O Senhor esteja sobre cada um de vocês, cumprindo com a sua palavra, preservando, cuidando, abençoando, liberando das suas promessas, da sua palavra, e nós viveremos sempre aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não acrescenta dores, a bênção do Senhor não acrescenta dores, mas pelo contrário, se renova a cada manhã. Por isso, nós estamos lendo a palavra do Senhor de maneira assim, linear, né, como diria a teologia, de maneira sistemática, de uma maneira seletiva. Todos os dias o Senhor está nos falando e nós estamos lendo paulatinamente, né? E agora estamos no livro de Mateus, já estamos no capítulo 22, de Mateus. Sempre lembrando que Mateus é aquele evangelho que fala do Jesus Rei, do Jesus Messias. E como a Valéria gosta sempre de pontuar, nós somos cristocêntricos. Jesus Cristo é o tema, é a razão da nossa vida, e por causa disso Mateus está pontuando isso muito bem quando fala de Jesus como Rei, Jesus como Messias, fazendo a ponte entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Então o livro de Mateus é o livro que mais cita o Novo Testamento. Desculpe, é o livro que mais cita o Antigo Testamento. É aquilo que eu sempre falo para você. O Antigo Testamento é a ilustração do Novo Testamento.
Então, o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. E o Antigo Testamento, em relação ao Novo Testamento, é a parábola do Novo Testamento. Ou seja, são as histórias que são pontuadas no Antigo e que o Novo Testamento explica aprofundadamente. Então uma coisa está conectada à outra. E nós temos pensado a respeito, e agora Jesus, capítulo 21 de Mateus, já entrando em Jerusalém, já indo para a sua última semana, né? Mateus 21, quando Jesus entra em Jerusalém, nós entendemos que quando Jesus entra montado num jumentinho, ele está, na verdade, de maneira contextualizada, naquela época, naquele tempo, naquela cultura, naquela região. Entrar com jumentinho significa que o rei estava entrando em paz. Que o jumentinho, contrário do cavalo, significava paz, enquanto o cavalo significava guerra. Então o rei, quando adentrava numa região conquistada, numa região onde os seus dominadores estavam invadindo aquele lugar, se entrasse a cavalo, olha, perna para quem te quer. Mas se entrasse com um jumentinho, significava que estava entrando em paz. Exatamente o que Jesus faz. Claro que cumprindo a palavra profética de Zacarias, quando diz que ele entraria com jumentinho. Quando o povo se prostra diante do Senhor Jesus, colocando as suas vestes no caminho para que Jesus passasse por cima, era uma questão também da cultura da antiguidade que todo o exército, todo o povo dominado, né, pelo seu opositor, o que acontecia? Eles se prostravam. A Bíblia chama isso de despojar-se, né? Eles se despojavam. Despojar-se, em outras palavras, significa tirar a roupa, se humilhar extremamente, de maneira extrema, às últimas consequências. Então a pessoa tirava suas roupas, principalmente as roupas de guerra, ou vamos dizer assim, o sobretudo daquela época, colocava no chão e se prostrava. E as armas colocava geralmente do seu lado direito. Né? Significa que estava se despojando, estava se entregando. Não tinha qualquer resistência. Reconhecia o domínio. É exatamente o que o povo faz em relação a Jesus Cristo. Enquanto isso, em outra parte, os religiosos estão cuidando do templo, ou seja, estão cuidando dos seus próprios negócios. Quando Jesus chega lá, entrando em Jerusalém, indo direto para o templo, aí ele faz aquilo que a gente lê na palavra, que ele derrubou as mesas, que ele mandou os cambistas embora, soltou os animais e toda aquela confusão. Por quê? Porque o zelo pela casa do Senhor me consome. Imediatamente depois, ele começa a curar no templo, exatamente trazendo a consciência do povo, aquilo que significava o templo na origem. O templo na origem, estabelecida pelo Senhor lá desde o tempo de Moisés, era o quê? De que aquele lugar seria um lugar onde o povo oficiaria diante do Senhor. E o sacerdote, como representante do povo, estaria representando o povo diante do altar do Senhor, e não cuidando dos seus negócios. Então é aqui que Jesus pontua, revisita tanto a lei de Moisés como revisita a origem de todas as coisas. Depois você tem a figueira ressequida, simbolizando aquilo que nós somos diante do Senhor. Né? Eu falei para você que a figueira naquela região primeiro dá o fruto para depois dar a folhagem. E quando Jesus passou por lá, ele viu uma folhagem, ele viu uma copa maravilhosa, chega até lá, não tem fruto. Por quê? Porque o Senhor não está preocupado com a aparência, mas com a essência. Tanto é que os próprios fariseus pontuam isso. E a gente vai ler daqui a pouco, fazendo alusão àquilo que eles entenderam da figueira. Depois o Senhor Jesus, ele conversa a respeito de João Batista, a autoridade, que autoridade que ele tinha, a quem ele estava representando de autoridade, como se a autoridade fosse um ente. Né? A autoridade viesse sobre a pessoa e pronto, recebeu a autoridade e pronto. Não, a autoridade é resultado. E no mundo espiritual, no reino dos céus, a autoridade não se conquista. A autoridade não é resultado de conquista, mas a autoridade é resultado de renúncia. Daí eu falar para você sempre que o reino dos céus é um reino de ponta cabeça.
Por quê? Porque ele é completamente diferente. A lógica humana, real, não tem como prescrever, não tem como observar o que significa a lógica do reino dos céus. E depois, a palavra do Senhor fala sobre a parábola dos 2 filhos e depois a parábola dos lavradores maus. Pontuando a parábola dos lavradores maus e entrando já no capítulo 22, o Senhor Jesus fala sobre a parábola das bodas, que é a festa das festas, a celebração das celebrações, quando o rei chamará todos os seus convidados, né, para a grande ceia, para a grande celebração, que é o casamento do seu filho com a noiva. Quem é o filho? Jesus Cristo. A noiva, a igreja, o povo de Deus. E aí quem está realmente vestido, né? Eu até falei para você que existe uma mulher muito simpática, octogenária, né? Que ela fala muito sobre moda, é uma senhora muito divertida, né? Ela chama Constança Pascolato, né? E realmente havia todo um procedimento, toda uma liturgia para que os convidados estejam realmente vestidos a caráter. Black tie, mas não black tie físico, mas o black tie espiritual. Aí eu falei para você o que significa essas vestiduras. Vestiduras conforme a palavra do Senhor de Malaquias, de Zacarias e de Apocalipse, de Romanos. É o revestimento, vestes brancas, é o revestimento da justiça, da dignidade, daqueles que tiveram as suas roupas alvejadas, como diz o livro de Apocalipse, alvejadas pelo sangue do Cordeiro de Deus. Glória a Deus. E agora, entrando em Mateus 22, aquilo que eu falei, comecei a falar ontem com você, que é sobre o que é de Deus e o que é de César. E a gente começou a conversar e eu vou dar continuidade, Mateus capítulo 22, versículo 15, que diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe discípulos. Até o livro de Lucas fala dessa passagem, que essas pessoas foram subornadas para pegarem Jesus, né, no contrapé. A gente diria hoje para esnucar Jesus, para pressionar Jesus, dentro de um contexto que não tinha como Jesus, pura e simplesmente, se abster de dar uma resposta, tá? E a gente já vai voltar a pensar a respeito. Como surpreenderiam alguma palavra, enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos. Herodianos era uma classe, né? Era um grupo político, entre aspas, religioso. O Vitor está pedindo oração por porta de emprego, vitória no processo judicial, Deus ilumine e dê sabedoria ao meu advogado. Amém. Eu tenho orado por você, viu, Vitor? Por essa situação, né, do acidente de carro, que o acidente, a pessoa que provocou, se voltou contra você, juridicamente falando, né? A gente está orando. Então, você percebe o quê? Que essas pessoas, esses herodianos, era o grupo, vamos chamar assim, era uma casta religiosa política, que defendiam Herodes como sendo ungido de Deus, o enviado de Deus, tá? Herodes não era nem da família monárquica, da dinastia davídica. Então Herodes não tinha nada a ver, mas esses herodianos defendiam essa tese, junto com os zelotes. Quem eram os zelotes? Os zelotes não eram um grupo religioso, mas era um grupo político, diferente dos herodianos, né? Herodianos eram um grupo político, mas que tinham uma vestimenta religiosa. Os zelotes não. Os zelotes é aquele grupo que a gente chamaria hoje de black blocs, né? Os black blocs da época. Por quê? Tudo que dizia respeito a terrorismo, a fazer armadilhas para pegar os soldados romanos em algum caminho, alguma estrada, eram os zelotes. Então os zelotes e os herodianos, por vezes, por causa da semelhança da pauta, eles se juntavam. Então você tinha os herodianos e os zelotes. Vocês tinham os fundamentalistas, conservadores, que eram os fariseus, que era composto da classe
dos escribas e dos rabinos, dos mestres e dos doutores da lei, né? Eram os fariseus. E você tinha o grupo dos saduceus. Quem era o grupo dos saduceus? Era um grupo muito religioso, mas muito poderoso financeiramente. Tanto é que eles pagavam royalties, né? É como se fosse uma franquia. Ser sacerdote, principalmente sumo sacerdote, tinha que pagar para a coroa, para o Império Romano, que era o que esses sumos sacerdotes, né? Até um conflito de conceito, porque dois sumos sacerdotes, mas tinha Anás e Caifás, né? Um era o mais político, Anás, e Caifás era o seu genro. Então você tinha todo um nepotismo, uma série de coisas. E você tinha os essênios, o grupo dos essênios era aquele que se apartava de tudo. Ia lá para as cavernas do Mar Morto e ficava ali. Né? Eles haviam se separado até da própria família, que eram geralmente compostos por grupos de sacerdotes que não concordavam com essa classe sacerdotal de saduceus, porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjo, não acreditavam em demônio, diabo, eles simplesmente acreditavam no ritual do templo. O ritual do templo era o mais importante. É claro que isso era para se beneficiarem, porque eram muito ricos, poderosamente ricos. Então você tem toda essa situação. De repente vem essa pergunta que queriam pressionar Jesus. Diz assim: mestre, sabemos que és verdadeiro, olha só, e eles falam aquilo que é verdade em Jesus. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus. De acordo com a verdade, olha só, fazendo alusão à figueira ressequida lá de Mateus capítulo 1. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas, olha só, não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário e lhe perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Por quê? Eu expliquei para você ontem rapidamente, só para a gente lembrar. A situação romana ali naquele momento era crítica, era crucial. Por quê? Por causa desses zelotes, por causa desses herodianos que viviam fazendo intifadas, né? Às vezes até contra o próprio povo judeu, que não concordavam com a pauta política deles, de libertação, de uma revolução contra a coroa imperial, a coroa romana, né? Os romanos vinham e detonavam com tudo, destruía muita gente, né, do povo de Deus naquela época, da região de Israel, toda aquela circunvizinhança foi massacrada pelo exército romano, exatamente por causa disso. Então eles enviaram, César enviou, né, a Pilatos. Pilatos era procurador ou procônsul? Aí eu expliquei para você a diferença. O procurador era enviado por César. Era, vamos chamar assim, uma função tampão, até que se resolvesse a intriga e aquele conflito interno. Era procurador. O procônsul era enviado pelo Senado. Então, o procônsul sempre era uma figura mais política, mais polida, mais de consenso. Era alguém que vinha para apaziguar os ânimos e, ao mesmo tempo, estabelecer o governo local como deveria ser subserviente à coroa romana. Então, era um procônsul, era enviado pelo Senado romano. Esse aí, ele tinha, vamos dizer assim, um governo permanente. Não tinha tempo, não tinha prazo, porque era o Senado romano. Quando César mandava o procurador, era numa última instância.
era aquilo que a gente poderia chamar hoje de decreto-lei. Ele baixou um decreto e foi. Esse procurador, ele já ia numa situação de guerra, de conflito mesmo. Ele iria para arrebentar com tudo. Só que Pilatos já estava sob, né, vamos dizer assim, a fiscalização, a supervisão de César, porque Pilatos tinha sido muito cruel por onde ele havia passado. Então ele estava ali como sendo, vamos dizer assim, um tiro de misericórdia. Pilatos, ou você dá certo agora, ou você vai ser excluído do teu posto, do teu cargo político, da tua vida pública, você vai procurar uma outra coisa para fazer. Porque Pilatos era muito cruel, ele mandava matar muita gente. Então você tinha Pilatos numa situação extrema. Eu estou contando tudo isso para você entender o que significa não apenas conhecer um versículo, não apenas conhecer a Bíblia no sentido teórico, mas conhecer o sentimento, a lógica bíblica, que isso faz toda a diferença em textos como esses. Por quê? Porque se discute muito, né? Se eu tenho que pagar tributo, eu não tenho que pagar tributo. Alguns defendem que o servo de Deus tem que pagar imposto. Outros defendem que não deve pagar imposto. Como deve pensar um servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, de uma maneira coerente, de bom senso, equilibrada? Então vamos lá. Então Jesus está num momento de muita pressão. Se Jesus responde, não pague imposto a César, a uma pessoa déspota que manda matar, que estava colocando os judeus, né, os judaizantes, principalmente, todas essas castas que eu falei, representantes dessas castas, para morrerem, ficavam em praça pública, pendurados em madeiros. Jesus não é apenas Jesus, é aqueles dois ladrões que foram para a cruz. Para você ter uma ideia, eu já falei para você, acabaram com as florestas na região, faltava madeira de tanta cruz que se fez naquele tempo, para matar os judeus, ou seja, aqueles que provocavam conflitos, ou aqueles que agora se transformariam em cristãos, haja visto o que acontece com todos os apóstolos, todo o povo cristão, e o porquê do livro de Apocalipse, exatamente por causa disso, o que aconteceu, enfim, no tempo de Paulo, toda a perseguição. Então você tem um momento crítico, é como se Roma estivesse com um revólver apontado para a cabeça do povo judeu. Então aí perguntam para Jesus, porém conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, e lhes perguntou, de quem é esta efígie e inscrição? Responderam, de César. Então lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, se Jesus responde, não pague imposto, ele estaria se transformando de alguém que havia sido enviado pelo Pai para instaurar um reino, para ser pura e simplesmente um libertador político, alguém que preenchesse as expectativas desses grupos. Ou seja, vamos nos levantar e vamos criar um grande exército do povo para nos colocarmos contra a coroa romana. Então Jesus, obviamente, não veio para trazer conflito, guerra, né? Conflito armado, uma cisão em relação ao império dominador naquele momento, que era o Império Romano. Agora, se Jesus também respondesse, vamos pagar impostos, aí ele estaria o que? Preenchendo a pauta, por exemplo, dos saduceus, que eram coniventes com a coroa imperial. A pauta dos, possivelmente, dos herodianos, porque eram coniventes com a coroa imperial romana. Por quê? Porque eles, quer queiram, quer não, eram alimentados pelo governo romano. Então, se Jesus fala,
não vamos pagar tributo, ele estaria, né, preenchendo a pauta de reivindicação, principalmente dos zelotes, principalmente dos, por exemplo, fariseus e de alguns grupos, dos essênios. Se ele falasse, vamos pagar impostos, estaria preenchendo a pauta de reivindicação dos saduceus, por exemplo, e também, claro, daqueles que eram favoráveis, dos herodianos, que eram favoráveis à coroa de Herodes. Então você tem Jesus aqui. E o que Jesus responde? Claro, ele responde com uma mente bíblica. Ele responde com uma mente, né, espiritual que vem da parte do Senhor, com uma mente do reino dos céus. Qual é a mente? E eu vou explicar para você agora. Presta atenção para você nunca mais errar. Se eu ensinar essa fórmula para você e você entender no teu espírito, você nunca mais vai errar. Presta atenção. Olha lá, hein? É fácil. Em via de regra, as pessoas perguntam o seguinte. Geralmente usam como texto e como justificativa a passagem de Raabe, quando Raabe mentiu em relação aos 2 espias, né? Quando aqueles 2 espias enviados por Josué tinham ido a Jericó para supervisionar a terra, ver o que estava acontecendo. Obviamente, Raabe, que era prostituta, uma prostituta festival, uma prostituta que no seu ritual ela se entregava o seu corpo em adoração às entidades de Jericó, Raabe não apenas recepciona esses 2 espias, mas esconde esses 2 espias e mente. Quando o reino de Jericó chega e vai conferir onde estão esses 2 espias, ela mente, ela fala, eles não estão aqui, passaram por aqui, mas não estão aqui. Ela mentiu. Uma outra história é das parteiras do Egito. Eu estou falando de textos conhecidos porque não vai dar tempo de eu ler todos, mas você se lembra da história. Você tem das 2 parteiras, Sifrá e Puá, lá do tempo de Êxodo, lá do tempo ainda do nascimento de Moisés, que o faraó havia baixado um decreto. Qual era o decreto? Que as crianças hebreias estavam nascendo em muito maior número do que as crianças egípcias. E os hebreus eram formosos, eram saudáveis, tinham um biotipo consistente, né? Eram homens fortes, eram mulheres saudáveis. E o que o faraó fez? Vamos matar todas as crianças do sexo masculino que nascerem. Exatamente pelo momento do nascimento de Moisés. Então o que aconteceu? Sifrá e Puá desobedeceram o decreto, desobedeceram o governo da época que era o faraó e permitiram que as crianças ficassem vivas. E elas foram queridas. E ao serem queridas, elas falaram assim, é difícil, porque quando elas são tão vigorosas, de um biotipo tão saudável, de quando a gente chega até lá, as crianças já nasceram. Então elas mentiram, não era verdade. O que elas fizeram mesmo foi esconder as crianças e permitir que as crianças do sexo masculino ficassem vivas. Uma terceira passagem que se utiliza a respeito é a passagem de Davi. Quando Davi, numa questão de guerra, ele estava fugindo de... Desculpe. Ele estava fugindo de Saul, né? Que era o rei da época, e Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria matar, e ele estava numa região dos filisteus, dos reinos dos filisteus. E aí um rei foi lá e queria matar Davi. Olha, Davi, e todo mundo identificou Davi. A Bíblia fala que Davi começou a babar e começou a dar uma de doidinho. E aí o rei filisteu falou, o que esse cara tá fazendo aqui? Manda ele embora daqui. Aí chutaram Davi do palácio lá, porque Davi se fez de louco. Claro que ele mentiu também. Então, quando sempre me perguntam a respeito desses textos, como é esse texto, por exemplo, do pagamento de tributo, né?
Aí você vai falar assim, o que tem a ver uma coisa com outra? Aí eu respondo para você, tem tudo a ver. Mas um assunto não tem nada a ver com o outro. Realmente não tem. Mas o sentimento bíblico, o caráter de Deus, está completamente pontuado em todas essas situações. E outras que não vai dar tempo para falar. Qual é a situação? A situação é que a vida é mais importante. Eu sempre falo desse exemplo, né? Que é a história daquele capitão, já falei aqui várias vezes, a história daquele capitão que está no navio e tal, e está em águas internacionais, de repente vem uma embarcação, tipo um bote, né, de um país, de uma região do continente africano, com aqueles homens abarrotados, cheio de gente naquele bote, meio caindo, meio tentando navegar, né? E eles veem aquele momento, aquela situação limítrofe, eles vão até, o capitão manda que o navio vá próximo daquele bote e resgata todos aqueles africanos. De repente vem algumas guardas, né, de marítimas daquele continente africano, indagando aquele navio em águas internacionais. Essas pessoas passaram por aqui um bote, tal, vocês não viram? Não, nós não vimos nada. Mas o navio lá dentro, lá no porão, estava cheio de gente que estava dentro daquele bote que eles resgataram do meio do fundo do meio do mar. E aí, né, alguém fala assim para aquele capitão, mas você é um cristão, você é um servo de Deus, você mentiu a pessoas, né, representantes de um governo, pessoas que têm uma envergadura política, oficial, de segurança pública daquela região, e você mentiu? E o capitão falou assim, menti, sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, a vida para Deus é mais excelente do que tudo. Em primeiro lugar, sempre a vida. Então, o que aconteceu com Raabe? O que aconteceu com Davi lá, que se fez de doido, começou a babar? O que aconteceu com Sifra e Puá? E o que está acontecendo aqui com Jesus? Exatamente a mesma coisa. Ele não poderia responder de outra maneira, senão que a vida é mais importante. Se ele respondesse, não paguem tributo, ele estaria provocando morte. Se ele respondesse, pague tributo, ele também estaria provocando morte e dissensão entre o próprio povo. E ele, com certeza, Jesus, não tem nenhum espírito, não tem nenhum sentimento de divisão, mas pelo contrário, de comunhão. Então, naquele momento, diante daquela circunstância, ele respondeu o quê? O que todo servo de Deus deve responder em situações como essas. Olha, a vida é mais importante. Quando eu respondo dessa maneira e tenho essa consciência, eu entendo porque Jesus não confrontou nem A nem B. Jesus não se opôs a nem A nem B. Não obstante ele não concordar com nenhuma das pautas. Mas ele respondeu que a vida, em outras palavras, a vida é mais importante. Ou seja, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque nós, servos de Deus, somos propriedade do Senhor. Então nós sempre também preservaremos a vida que o Senhor preparou para que nós vivêssemos. Claro, somos seres proscritos, somos um gênero caído, com certeza. Estamos sofrendo como aquele povo estava sofrendo com a coroa romana, nós sofremos de outras maneiras, com certeza. Já visto o que está acontecendo na pandemia. Mas isso é fruto de uma questão de queda, da separação, do distanciamento do povo, do próprio povo de Deus, do próprio Deus. Então, obviamente, entre uma situação e outra, nós precisamos ficar com a vida. Então, se pagar imposto vai, de alguma maneira, né? Aí tem que ter coerência e consciência, bom senso.
sabedoria que vem do alto. Se o pagar imposto é uma decisão, né? Claro, como obediência ao governo, se naquela época era César, como eu falei ontem, hoje é a Constituição brasileira. Nós somos um país democrático, né? Onde a democracia é estabelecida como sendo o governo do povo para o povo através do povo. É o que dizem. Pelo menos é o que dizem, como disse lá a frase de Abraham Lincoln, há séculos atrás. Mas é exatamente isso. É do povo para o povo e através do povo. Então, já que é uma democracia, e nessa democracia é estabelecida, regida por uma Constituição, por uma Carta Magna, né, do país, então, claro que nós devemos servir a Constituição de acordo com aquilo que deve ser servido, desde que não haja, né, uma depreciação, uma banalização da vida. Então, a vida, e preste atenção para nós que somos de uma igreja sem paredes, a vida sempre será a prioridade, sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer circunstância. A vida sempre estará como prioridade, como principal, como aspecto mais importante. Quando eu tenho a vida como mais importante e procuro preservar a vida, então todas as outras coisas precisam ser subserviente a essa prioridade, né? Então, nós como servos de Deus e como cidadãos brasileiros, num país democrático, sempre lembrando, eu lembrei você ontem, que toda democracia, na maioria, praticamente na totalidade dos países mundiais que vivem, né, uma democracia madura, são fruto do Evangelho, são fruto do conhecimento da palavra de Deus, de homens e mulheres que tinham temor de Deus, em qualquer lugar do planeta Terra. Em qualquer lugar do planeta Terra. Então, a democracia, a decisão, o livre-arbítrio, chamado livre-arbítrio, ou chamado, politicamente falando, o Estado de Direito, são pautas bíblicas, né, de liberdade. O Senhor nos deu liberdade. É por isso que eu sempre falo, Jesus pagou a nossa dívida, porque ele rasgou a cédula de dívida. Jesus nos comprou, a Bíblia diz, por alto preço, mas Jesus nos deu a liberdade, ele nos deu a carta de alforria. Ele pagou a nossa dívida, nos comprou, mas imediatamente depois nos libertou, e para a liberdade que nós fomos chamados. Se hoje nós servimos ao Senhor, nós servimos por decisão pessoal, de foro íntimo, não é por causa do tacão de Deus. E tudo que nós fazemos em relação ao Evangelho é de voluntariedade, né? De generosidade, não tem nada a ver com ordem, com regra. Então, o pagar imposto ou não pagar imposto é exatamente a mesma linha de raciocínio, é uma mente espiritual. Claro que eu, dentro da minha responsabilidade, eu preciso cumprir. Ora, aconteceu e está acontecendo nesse momento, as vacinas não estão sendo compradas? Ou a gente acha que essa vacina não custa? Claro que custa, e custa muito alto. E, no sentido, vamos dizer, no mundo perfeito, o governo não está cedendo essas vacinas para toda a população brasileira? Com certeza. Então, existe sim uma responsabilidade. Agora, claro, que tem os exageros, os extremos, né? A banalização, né? Por exemplo, os magistrados decidirem que eles são um grupo, né, prioritário dentro daqueles grupos que precisam receber vacina. Então, os magistrados no nosso país, eles são um grupo prioritário. Não apenas os magistrados, hein, mas suas famílias também. Enquanto isso, no mundo real, né, no mundo real, por exemplo, aqui em São Paulo já se sabe que a categoria de profissionais que mais morreu como resultado da pandemia não foram os profissionais de saúde,
foram os profissionais do transporte público de São Paulo. Isso eu estou falando de São Paulo. Então, os profissionais de transporte público de São Paulo foram os que mais perderam por causa da pandemia, até mais do que os profissionais de saúde. Então, nós vivemos num país assim? Vivemos. Que temos que orar e interceder? Com certeza. Existe uma responsabilidade intrínseca como cidadão brasileiro? Com certeza. Mas também existe o bom senso, onde a vida será sempre mais importante. E nós lutamos pela vida, e nós pregamos a vida, e nós defendemos a vida. E vida essa, claro, a perfeita vida, a eterna vida, a eficaz vida em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então respondi? Espero que eu tenha respondido e que você pense a respeito, porque tudo na palavra de Deus tem que ser pensado, meditado, né? Avaliado. Tem que ser pensado de uma maneira assim, eu entender o que está acontecendo, qual o contexto, e ao mesmo tempo saber, entender o que significa, não apenas conhecer uma passagem bíblica, mas saber do sentimento da palavra, né? Eu sempre falo, antes de entender a letra da lei, ou defender a letra da lei, eu tenho que entender o sentimento da lei. É diferente. Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor, a presença, a plenitude, o mover, o poder do Senhor sobre cada um de nós, nossa vida, nossa casa, nossa família, todos que estão aqui, em nome de Jesus, que eu já nominei, que eu já falei, também estamos orando pela Amanda, que está aqui, né, Amanda? Amanda, com seus negócios, seu trabalho, sua família. Vitor, Silene, seus filhos que estão aqui. Também Rogério, presbítera Cíntia, estamos orando. Dona Ana Maria e a Ema também, sobre a vida delas e principalmente sobre a questão do imóvel em Rude Ramos. Dona Tereza, Ricardo, Leide, Brenda, Breno, Santiago, negócios, trabalham na parte de eventos e nós estamos orando por todos os nossos irmãos que estão nessa situação. Não está fácil, mas que o Senhor pavimente um caminho em meio a tudo isso e vocês vivam a prosperidade, o suprimento do Senhor. Solange, Belinha, Murilo, a sua esposa Roberta, sua filha Pérola, também Dominique, Lucas, Vanusa, Eduardo, Enzo, Maria Eduarda. Estou orando por questões profissionais, financeiras, materiais, de saúde, pela cirurgia da Solange, também a pastora Júlia, né? Clientes Mário, Paulo, Eric, também o Renan, o Nadivaldo, o Gabriel, filho do pastor Douglas, e a colega de trabalho, Angélica, a Cris Gerente também, a família Sacaui, né? Lá da loja na Cursino, aqui no Ipiranga, lá no Ipiranga, aqui não, aqui é Moca, lá no Ipiranga, também a Magmar, João Paulo, Rafa, Mariana, Abraão, e também a Irene Curcelli, que pede pelos seus queridos que estão passando pela Covid-19, Janaína, Nair Salles, Odair e Clarissa. Estamos orando por todos os outros que têm clamado, colocado diante do Senhor, essa questão da pandemia, passando pela Covid-19. É um momento crítico, trágico, mas ao mesmo tempo nós servimos um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco os teus servos que estão aqui, cada um, ó Deus, diante do teu altar, cada família, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a glória, o mover, o poder, a presença do Senhor, a Eva, Carlos, familiares, a presença, a plenitude do Senhor se derramando, trazendo da graça, da vida abundante, do mover de vida, a despeito de tudo que está ao nosso redor. Senhor, fortalece-nos, alimenta-nos com a tua palavra, com essa consciência da tua palavra, de um bom senso, de uma sabedoria, de um discernimento que não é humano, mas vem do teu Santo Espírito. Derrama-te sobre nós para que cada dia mais nós sejamos fortalecidos no Senhor, porque o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte. Por isso, ó Deus, fortalece os teus servos, fortalece a cada lar, a cada família aqui representada, como estava aqui agora há pouco a Valéria, sua família, a Belinha, ó Senhor, em nome de Jesus, a Gabi, a dona Cora, o seu Nonô,
todos os seus familiares, filhos, netos, tua presença, o teu poder, o teu mover, se derramando sobre cada um, visitando-nos poderosamente, trazendo, ó Deus, da tua graça, da tua glória, da tua vida abundante, da tua cura. Visita-nos, ó Deus, nas artérias, nas veias, nos tendões, nos órgãos, fígado, coração, Senhor, circulação sanguínea, pâncreas, rins, Senhor, em nome de Jesus, pulmões, tireoide, células, ouvidos, olhos, recebam a vida. Nós repreendemos a infecção, a inflamação, declaramos o poder da vida, as águas curadoras se derramando sobre cada um, cada família. Senhor, nós te clamamos pelo Brasil, tem misericórdia. São tantas as famílias enlutadas, desesperadas, impotentes, desprezadas. Senhor, tem misericórdia da nossa terra, perdoa-nos como povo teu, como povo de Deus, mas também perdoa-nos como povo brasileiro, como nação brasileira. A nossa terra, Senhor, passa por uma maldição. Senhor, quebra essa maldição, vem com a tua graça, liberta-nos, perdoa-nos como nação, tem misericórdia, compadece-te, ó Deus, da nossa dor, do nosso desespero. Ó Deus de maravilhas, visita com cura, com saúde, Senhor, perdoando-nos, tendo misericórdia, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, ó Deus, derrama-te por tudo isso que eu falei, tudo isso, Senhor, que nós pensamos. Nós vivemos num país completamente injusto aos olhos humanos, completamente, ó Deus, venal. Seus gestores, os seus gestores são, ó Deus, uma boa parte deles, déspotas, cruéis, ó Deus, em nome de Jesus, subornáveis, e por causa disso depreciam o nosso povo brasileiro. Tem misericórdia, derrama-te com a tua justiça, derrama-te com o teu juízo, vem com a tua sabedoria, com a tua presença, com a tua salvação, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Que a vida vitoriosa, a plenitude do Senhor esteja sobre a tua vida, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, a vida vitoriosa, essa vida digna, poderosa, maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo tem para derramar sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e as ricas consolações do Espírito Santo da promessa sejam a tua marca, estejam sobre a tua vida, te cobrindo, te protegendo, te abençoando e te preservando. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma terça-feira maravilhosa, uma terça-feira inesquecível, muito especial, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Não se esqueça, hoje é terça, né? Daqui 7 dias, dia 8, terça-feira que vem, eu estarei conversando com a pastora Mara, às 8 horas da noite, sobre o que significa ser uma igreja contextualizada hoje e quais são, né, os desafios dessa nova igreja, de um novo quadro diante de uma situação, de uma circunstância, e nós estaremos falando a respeito. Deus te abençoe, o Bispo Antônio que está aqui também, estaremos lá, a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua vida, e nós teremos assim aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque a vontade do Senhor é perfeita, é maravilhosa, e ela está por sobre a tua vida, em nome de Jesus. Um beijo, até amanhã, fique com Deus. Amanhã às 10 horas da manhã, hein? Dê o teu joinha, dê o teu coraçãozinho, inscreva-se lá no YouTube, por favor, me ajude, fique na paz, Deus abençoe, tchau, tchau.